Eu convido desde já os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de assistir, se não, fica a recomendação. Assistir o filme A Vida é Bela. Este é um filme que é dirigido e ele é estrelado também por Roberto Benigni, acredito que seja assim a pronúncia. Ele é um autor, Autor e ator francês, italiano, perdão. E esse filme apresenta uma história muito interessante. Apresenta a história de um homem judeu que se chama Guido. E esse homem é um homem criativo, cheio de humor. E ele sai da sua cidade e vai para a Itália. Ele chega lá e vai enfrentar algumas adversidades. Ele está em busca de novas oportunidades. E lá ele conhece e se apaixona por uma moça chamada Dora. E aí ele faz de tudo para que aquela mulher se apaixone por ele também. E depois de um tempo, eles se apaixonam, casam e têm um filho que se chama Josué. E a primeira parte do filme é uma parte bem tranquila, uma parte bem leve. Você ri bastante, tem um tom bastante divertido, que vai mostrar esse processo pelo qual Guido enfrenta, tentando conquistar a sua amada. E é um filme bastante interessante. Porém, o contexto que esse filme se passa é durante a Segunda Guerra Mundial. E aquela primeira parte do filme, que é alegre, divertida, engraçada, começa a ganhar alguns contornos mais tristes, mais pesados, mais dramáticos, porque o regime nazista vai se fortalecendo e também inicia-se a perseguição aos judeus. E vai mudar completamente a situação e o cenário daquela família. Tanto Guido quanto Dora e também Josué, eles são levados para um campo de concentração. Cada um vai para um local. Guido para o departamento, para o espaço que é destinado aos homens, a sua esposa para o lado onde são destinadas as mulheres, e Josué vai ser enviado para o campo de concentração onde ficavam as crianças e que geralmente as crianças enfrentariam a morte. Só que, ao longo do filme, Josué ele consegue escapar do local onde ele estava e vai ao encontro do seu pai. E o filme vai se passar exatamente nessa relação entre Guido e o seu filho, Josué. E aí Guido enfrenta um desafio muito grande, que é instruir, conduzir o seu filho durante aquele período de dor e de sofrimento, sem que aquilo afete diretamente a vida do seu filho. Então ele vai desenvolver um jogo com ele, e dizendo que tudo aquilo que eles estavam passando, a fome, a perseguição, o trabalho árduo, tudo aquilo fazia parte de um jogo, e a dupla que vencesse ganharia um tanque de guerra. E aí Josué entra na dinâmica do pai e começa a enfrentar todo aquele sofrimento, observando fixo, olhando fixo sempre a postura de seu pai. O que impressiona no filme é que Guido não ensina através apenas de palavras. Ele instrui o seu filho bastante, mas principalmente o exemplo é quem vai nortear a vida daquela criança. Guido não apenas instrui e pede para que o seu filho enfrente as dificuldades, ele enfrenta as dificuldades e mostra ao seu filho como ele deve se importar também. Guido percebe a necessidade de transmitir ao seu filho firmeza, esperança, perseverança, mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando a fome bate, quando a dor, quando o desespero. Isso nos faz pensar numa verdade muito importante que nós podemos observar também nas Sagradas Escrituras. As próximas gerações, os nossos filhos, eles aprendem muito mais observando as nossas vidas do que apenas ouvindo as nossas palavras. E às vezes nós queremos fazer o contrário. Nós queremos instruir os nossos filhos através dos nossos discursos, das nossas falas. Mas a nossa prática, a nossa rotina, as nossas ações não condizem com aquilo que nós falamos. De certa forma, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo com Timóteo,
ao escrever essa segunda carta para ele, no capítulo 3, dos versículos 14 e 15. Eu gostaria de fazer a leitura com os amados irmãos. Paulo diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, gracioso Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de cultuar o Teu santo nome. Nesse momento, ó Deus, fala aos nossos corações, que sejamos moldados e transformados pela Tua palavra, Deus. Nós oramos gratos no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém e amém. A segunda epístola de Paulo a Timóteo é muito provavelmente a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Trata-se de uma carta profundamente pessoal, marcada por sofrimento, por angústia, por urgência e pela consciência de Paulo de que sua morte estava próxima. Nós vemos em outras cartas Paulo fazendo planos de futuras viagens, de futuras plantações, de futuras viagens. Mas nessa última carta, escrevendo a Timóteo, a carta tem um tom um pouco triste, um pouco melancólico, mas ela possui um tom pastoral, que vai se concentrar, vai focar no objetivo de fazer com que tanto Timóteo quanto aqueles que estavam debaixo do cuidado de Timóteo, eles perseverem, para que eles mantenham a fidelidade, para que eles transmitam a fé viva e verdadeira também às futuras gerações. E Paulo escreve essa carta em Roma, durante a sua segunda prisão. Se na primeira prisão ele estava em uma situação mais tranquila, presa numa prisão domiciliar, ele recebia visitas, ele podia evangelizar os guardas da guarda pretoriana. Nessa segunda prisão a situação era muito mais difícil. O clima da carta vai mostrar um apóstolo que enfrentava a solidão, que enfrentou o abandono das pessoas nas quais ele confiava, passava frio, sentia muitas dificuldades. O clima da carta é um clima de pesar. No capítulo 4, versículo 6, ele chega a dizer assim: estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Essa expressão, oferecido por libação, faz referência ao derramamento de o derramamento de vinho sobre os sacrifícios de animais no Antigo Testamento. E Paulo vê a sua vida dessa maneira, como uma vida que está sendo derramada e que foi vivida completamente em serviço a Cristo Jesus. Ele sabe que a sua carreira apostólica está chegando ao fim. E segundo a tradição cristã, os estudiosos acreditam que esta carta ela foi escrita pouco antes dele ser decapitado. O destinatário dessa carta é Timóteo, como o próprio nome já diz, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo, que é um filho na fé, que também é um jovem pastor, que enfrenta desafios ministeriais e pessoais. Imagina a responsabilidade de Timóteo. Os apóstolos estavam enfrentando a morte. Aquela geração dos apóstolos estavam passando, e eles estavam passando também o bastão para a geração futura. Paulo, nas suas últimas palavras, ele procura encorajar Timóteo a permanecer fiel às perseguições que eles iriam enfrentar. Ele enfrentaria também os falsos mestres, ele enfrentaria também o esfriamento espiritual da igreja. E é interessante que Paulo vai chamar Timóteo a sofrer pelo Evangelho, a conservar a fé, conservar a doutrina santa e continuar pregando fielmente a palavra, apesar dos desafios, apesar das adversidades. E para nós finalizarmos essa primeira contextualização, os capítulos 1 e 2, Paulo vai estar enfatizando
a necessidade de perseverar no sofrimento. Ele lembra Timóteo de que ele não deve se envergonhar do Evangelho, nem das cadeias que Paulo estava enfrentando. No capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos pelo Evangelho. Além disso, o apóstolo Paulo destaca a necessidade de transmitir a verdade bíblica às futuras gerações. No capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: o que da minha parte ouviste, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo já estava passando o seu bastão. Ele sabia que seu trabalho, a sua tarefa estava chegando ao fim e ele está passando ao bastão. Nos capítulos 3 e 4, Paulo traz um alerta sobre os tempos difíceis que Timóteo enfrentaria. Ele enfrentaria homens que foram corrompidos e que estavam dentro da igreja e tentavam corromper os servos que estavam dentro da igreja também. No capítulo 4, Paulo está encerrando a sua carta, fazendo uma exortação, uma das exortações mais solenes do Novo Testamento. No capítulo 4, versículo 2, ele diz: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Pregue em tempo e fora de tempo. Nós vemos as últimas palavras de Paulo ainda no versículo 7 do capítulo 4, versículo tanto conhecido nosso, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Diante desse contexto, nesta noite, nós iremos meditar sobre a necessidade de entregarmos às próximas gerações a responsabilidade de permanecer firmes na verdade do Evangelho. Não é uma atividade fácil, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas que precisa ser realizada por nós. Nós precisamos passar para as próximas gerações a necessidade de permanecer firmes e fiéis à palavra e à mensagem do Evangelho. E olhando para o texto que nós lemos nessa noite, eu gostaria que nós lêssemos novamente, mas apenas a primeira parte, as duas primeiras palavras do versículo 14. Paulo inicia o versículo 14 dizendo: tu, porém. Esse tu, porém, estabelece um contraste, ele é um elemento de transição, que vai transicionar aquilo que Paulo vinha falando anteriormente para o que ele vai falar a partir de agora. E no capítulo 3, Paulo apresenta uma geração corrompida. Observe capítulo 3 a partir do versículo 1. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Capítulo 3, versículo 1. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. No versículo 13, ele ainda diz: mas os perversos e impostores irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. Nas últimas palavras de Paulo a Timóteo, ele não apresenta um cenário promissor. Ele não vai dizer: olha, Timóteo, a partir de agora é só vitória. A partir de agora as coisas vão melhorar, a partir de agora você vai enfrentar um tempo de bonância. Pelo contrário, Paulo vai apresentar uma geração corrupta. Percebam o cenário. Homens perversos, enganadores, egoístas, arrogantes, desobedientes aos pais, que amam os prazeres. E nós vamos percebendo que Paulo vai elaborando esse contexto, apresentando esse contexto a Timóteo, e a tendência natural, quando nós olhamos para um contexto e um cenário tão devastador como esse, a nossa caminhada, a nossa desejo do nosso coração é sermos iguais a essas pessoas.
Quando nós vemos alguém enganando e se dando bem, nós queremos fazer a mesma coisa. Porque às vezes nós trabalhamos e fazemos as coisas corretamente e as coisas não caminham bem para nós, mas olhamos para as pessoas e vemos essas pessoas prosperarem e queremos trilhar esses mesmos caminhos. Paulo entendia que o contexto no qual Timóteo estava inserido poderia levar e conduzir o coração de Timóteo a viver de maneira dissoluta e entregue aos seus próprios pecados e prazeres. E é em meio a esse cenário, Paulo vai chamar a atenção de Timóteo e vai dizer: tu, porém. O mundo pode caminhar assim. O mundo pode caminhar em trevas, entregues aos seus próprios prazeres. Tu, porém. O que Paulo está querendo dizer com essas duas palavras é: você não deve ser como essa geração. O mundo está caído. O mundo está manchado pelo pecado, mas nós não podemos ser como o mundo é. Nós estamos em um ano de política, eu não quero adentrar nesse campo, mas quando nós olhamos para o cenário político, é desencorajador. Homens perversos, homens maus, mentirosos, e as figurinhas vão se repetindo ano após ano, e a nossa tendência é fazer a mesma coisa. Se os nossos líderes políticos, se a nossa liderança política é dessa maneira, é perversa, é maldosa, é arrogante, são orgulhosos, são blasfemadores, se eles são assim, eu também posso ser. Mas a verdade é que nós devemos atender ao chamado de Paulo, que está fazendo a Timóteo, mas está fazendo a nós nessa noite. Tu, porém. O mundo pode caminhar dessa maneira, mas nós não. E é interessante que quando nós olhamos para o contexto e para o cenário que Paulo apresenta aqui, parece que Paulo está descrevendo os nossos dias. Homens arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, caluniadores. São os nossos dias, são as pessoas que estão na nossa volta, são as pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho e, infelizmente, muitas das vezes, somos nós que nos encontramos e nos encaixamos nesse mesmo cenário. E perceba, Paulo não está fazendo a característica e trazendo a característica de um indivíduo ou de indivíduos isoladamente. Paulo está tratando, está abordando como está vivendo uma sociedade inteira. Uma sociedade inteira afastada de Deus, afetada pelo pecado, centrada em si mesmo, sem temor do Senhor, moralmente corrompida e com a vida espiritual superficial. Diante desse cenário, meus irmãos, o primeiro ponto que nós queremos abordar nessa noite, no relacionamento dos pais com os filhos, é que nós devemos apresentar um contraste com o que o mundo se apresenta. Certamente nós queremos que os nossos filhos caminhem nos caminhos do Senhor. Mas como eles caminharão nos caminhos do Senhor se eles não observarem em nós que nós atendemos aquilo que Paulo está dizendo? Tu, porém. Se o meu filho olha para mim e me vê não como um servo de Deus, mas como um egoísta, avarento, caluniador. Como eu quero que meu filho resista e permaneça firme na mensagem do Evangelho, se ele não me vê permanecendo firme e centrado na palavra de Deus. E há um detalhe que é muito alarmante. Observe o versículo 5, ele diz assim: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. São pessoas que estão dentro da igreja, que apresentam uma carapuça, uma carcaça de piedade. Homens que tinham aparência religiosa, linguagem religiosa, práticas religiosas externas, mas com os corações sem serem transformados pela palavra de Deus. E muitas das vezes nós estamos assim, dentro da nossa igreja, reconhecendo a importância da piedade, mas sem entregar as nossas vidas de fato ao Senhor. Como é que nós queremos que os nossos filhos sejam filhos piedosos, se nós não somos? O cenário eclesiástico atual ele é marcado por uma religiosidade sem arrependimento. Muitas pessoas estão ligadas a tradições, mas são pessoas que não apresentam marcas da salvação.
São pessoas que falam em nome de Cristo, mas as suas atitudes caminham e demonstram uma outra face da moeda. E diante desse caos que Paulo vivia e que nós vivemos hoje, nós devemos reverberar essa mesma expressão, essa mesma palavra. Tu, porém, nós, enquanto cristãos e servos do Senhor, não podemos seguir o fluxo do mundo, seguir o fluxo dessa geração, ainda que o mundo esteja sendo levado pela ruína, em direção à ruína. Nós deveremos permanecer firmes na palavra de Deus. Comentando sobre essa expressão, tu, porém, João Calvino ele afirma o seguinte: embora a maldade prevaleça e avança, Paulo aconselha Timóteo a permanecer firme. E sem dúvida esta é a verdadeira prova da fé. Oferecer uma resistência incansável a todas as artimanhas de Satanás e não mudar de rumo por qualquer vento que sopre, mas permanecer firmes na verdade de Deus, como em uma âncora segura. Devemos permanecer firmes. O mundo constantemente tenta nos moldar, tenta transformar os nossos costumes, tenta reformular os padrões, ele procura redefinir os conceitos de felicidade, de sucesso, do que é certo, do que é errado, do que deve ser desejado, mas nós devemos ouvir a doce voz de Deus e atender a ordem que Deus nos dá por intermédio do apóstolo Paulo, dessa vez escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ideia da palavra conformar-se é justamente assumir a forma de algo, adaptar-se a um padrão, deixar-se moldar pela mentalidade dominante, mas nós não podemos ser assim. Paulo está querendo dizer que o cristão não pode simplesmente absorver os valores do mundo, os desejos do mundo, os pensamentos de uma geração caída, como se isso fosse normal. O povo de Deus não foi chamado para repetir aquilo que o mundo considera como certo e como errado, mas para viver conforme a palavra de Deus. Durante a exposição, nas aplicações, eu vou querer trazer duas aplicações. Uma focada mais aos pais, outras com o objetivo de alcançar os filhos. E é interessante observar que, em muitos casos, nós estaremos presentes nos dois elementos, né? Aqueles que são pais ouvirão os conselhos, as aplicações, mas também, obviamente, quem é pai é filho de alguém, né? E a primeira aplicação é a ordem que Paulo deu a Timóteo é a mesma que você deve dar diariamente aos seus filhos. Tu, porém. Nós vivemos em uma geração caída e pecaminosa. Mas como uma geração pode permanecer firme na palavra de Deus, se ela não foi ensinada nos caminhos do Senhor? Como os nossos filhos resistirão a uma cultura corrompida se eles não virem a firmeza em seus pais? É necessário nós ensinarmos às futuras gerações que elas devem andar na contramão dos rudimentos do mundo. Porém, entretanto, todavia, nós, muitas das vezes, falamos aos nossos filhos que eles devem caminhar de uma maneira, mas eles olham para nós e não vê se andar em nós. Não vê que nós amamos a palavra de Deus. Nós dizemos aos nossos filhos: vá à igreja, entregue seus caminhos ao Senhor, obedeça a palavra de Deus, mas nós não fazemos isso. Nós não tiramos tempo de leitura da Bíblia com os nossos filhos. Nós não instruímos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E como então nós poderemos dizer aos nossos filhos: o mundo é caído, mas você não é, se os nossos filhos não têm respaldo nas Sagradas Escrituras? É necessário que nós ensinemos às futuras gerações que eles devem andar na contramão dos rudimentos mundanos. Essa é a primeira aplicação e é destinada aos pais, mas para os filhos há um alerta também. Observe que entre os pecados tratados por Paulo no capítulo 3,
ele vai apresentar também um pecado que diz assim: desobedientes aos pais, no versículo 2. O desgaste da relação entre pais e filhos surge como uma evidência de uma sociedade caída. E quantos filhos têm se rebelado contra os pais? Quantos pais têm parado para ensinar, para dar conselhos aos seus filhos, mas os seus filhos viram as costas para o seu pai e preferem dar ouvidos ao mundo? Uma geração que abandona a Deus também abandona os ensinamentos dos seus pais. Abandona a autoridade, a correção, a instrução. E percebam, muitas das vezes nós somos assim. Eu já fui adolescente e muitas das vezes quando meus pais vinham dar algum sermão, alguma orientação, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é: mas pai não sabe o que é que eu estou fazendo. Pai não entende o porquê que eu estou fazendo isso. Mas na verdade, na maioria das vezes é que nós não entendemos o porquê das orientações e dos sermões que nós ouvimos dos nossos pais. O mundo é marcado por gerações corrompidas. E essa corrupção se inicia dentro do lar, quando os filhos não dão ouvido aos seus pais. Deus não chamou seu povo para refletir a cultura da sua época, mas para permanecer fiel à palavra da verdade. E isso só será possível mediante a instrução da palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: nós devemos permanecer no que nós aprendemos. Observe a continuação do versículo 14. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. As orientações feitas por Paulo seguem. Ele não vai apenas dizer: não faça isso, não seja igual ao mundo. O verdadeiro discipulado deve orientar também o caminho que o seu filho deve andar. E às vezes nós somos assim: não faça isso, não coma aquilo, não suba aí. E somos marcados pelo não. E toda a nossa educação dos nossos filhos é não, 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 não. E nós não explicamos o porquê. Permanecer, a expressão permanecer, aponta para alguém que continua sendo sustentado em determinado lugar, que não abandona aquilo que aprendeu, que mesmo diante das pressões, das perseguições e dos falsos ensinos, ele continua lá. E como os nossos filhos permanecerão firmados na palavra do Evangelho, se nós não o instruímos na palavra do Evangelho? Como nós permaneceremos firmes se nós não dedicamos tempo hábil e necessário para ouvirmos a palavra de Deus sendo exposta, sendo ensinada? A verdade, meus irmãos, é que muitas das vezes o único momento onde nós escutamos a palavra de Deus sendo pregada é no domingo à noite, de 30 minutos a 1 hora. E passamos o restante da semana sendo bombardeados por homens egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes. Se nós somos bombardeados constantemente por esses homens e dedicamos pouquíssimo tempo à palavra de Deus, dificilmente nós permaneceremos. E a triste notícia é, meus irmãos, se vocês ruírem, se vocês não permanecerem de pé, muito dificilmente os seus filhos também permanecerão. Se o seu joelho não se dobra para orar pelo seu filho, dificilmente os joelhos do seu filho se dobrarão para orar também. Isso é extremamente importante, porque muitos recebem instrução bíblica. Muitos escutam a palavra de Deus sendo pregada, crescem dentro da igreja, conhecem a Escritura e até demonstram interesse pelas atividades da igreja por algum tempo, mas não permanecem, porque passam pouco tempo ouvindo a palavra de Deus. Porque não percebem que os seus pais permaneceram firmes na palavra de Deus. E é interessante que Paulo diz: não apenas permaneça naquilo que aprendeste, ele também diz assim: sabendo de quem você o aprendeu. Quem é o responsável pela educação dos seus filhos? Quem é responsável por ensinar os seus filhos o caminho do Senhor? Às vezes nós queremos trazer os nossos filhos para a igreja e destinar os momentos de EBD, os momentos de estudo na palavra, como se isso fosse suficiente para alimentar os nossos filhos, mas não é.
Nós gastamos mais tempo na internet, no YouTube, em jogos, sendo bombardeados por todo tipo de doutrina, por todo tipo de ideologia, e nos esquecemos de destinar tempo a ouvir a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. Mas Paulo está dizendo, vocês precisam saber disso, no versículo 1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós vivemos tempos difíceis. Tempos marcados por desamor, por corrupção, por pecados, e nós achamos que tudo vai bem. Que os nossos filhos podem continuar caminhando normalmente, que eles não serão afetados, que 30 minutos de pregação, 40 minutos de pregação durante uma semana é suficiente para que quando meu filho cresça, ele permaneça firme nos caminhos do Senhor. Mas infelizmente, meus irmãos, não é verdade. Paulo diz, não apenas não siga o exemplo do mundo, mas ele diz assim, permaneça firme naquilo que você aprendeu. Nesse sentido, João Calvino, comentando essa porção, ele diz o seguinte, Paulo não ordena a Timóteo que ele defenda indiscriminadamente a doutrina que lhe foi transmitida, mas aquela que ele sabe ser verdade. Ou seja, a perseverança cristã não é obstinação cega, ela está fundamentada na convicção de que a palavra recebida procede do próprio Deus. Os nossos filhos devem saber que aquilo que sai dos nossos lábios é a palavra de Deus. De que nós estamos instruindo os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas parece que para nós é mais importante que o nosso filho vá bem na escola do que na igreja. É mais importante que os nossos filhos sejam bem-sucedidos no trabalho do que nas coisas do Senhor. E percebam, é importante que o seu filho vá bem na escola, é importante que o seu filho tenha um bom trabalho quando ele crescer, mas isso não pode ser mais importante do que estar firmado nas coisas do Senhor. Timóteo sabia de quem ele tinha aprendido, e isso vai estar registrado no capítulo 1. Ele diz, no capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia, lembro das suas lágrimas, estou ansioso para ver você, para que eu transborde de alegria. Aí no versículo 5 ele diz, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Se você quer que em seu filho habite uma fé genuína, verdadeira e sem fingimento, é necessário que essa fé habite primeiramente em você. Isso revela um princípio muito importante. A fé cristã, ela não é construída apenas pela transmissão de informações. Não é apenas ouvindo a palavra, mas é também por meio de um testemunho. Timóteo aprendeu ouvindo a verdade, a palavra da verdade, mas ele viu também essa verdade sendo vivida, tanto na vida da sua avó, da sua mãe, mas também na vida do apóstolo Paulo. E a própria Bíblia, ela mostra o perigo de uma geração que não é firmada nos conhecimentos de Deus. Observe comigo Juízes, capítulo 2, versículos 10 a 12. Juízes, capítulo 2, versículos 10 e 12, o pastor já projetou aqui, diz assim, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Aqui o contexto é o seguinte, Josué morreu, e se levantou uma geração após a geração de Josué, que não conhecia a palavra de Deus. Aí no versículo 11 diz assim, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Quando surgiu e se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras do Senhor. Daqui
alguns anos, a nossa geração passará. Os presbíteros da nossa igreja serão as crianças que foram ali para a salinha. Os meninos, Pedro, Eliaquim, Tito, as líderes das irmãs Maria, Sofia. São essas crianças que tomarão conta da perpetuação da palavra de Deus. E como é que nós estamos e temos ensinado os nossos filhos no caminho do Senhor? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e fazer com que os nossos filhos também ouçam o chamado de Deus. Primeira aplicação destinada aos pais é o seguinte: o maior legado que você pode deixar ao seu filho não é um patrimônio material. Riquezas, casas, estabilidade financeira, sucesso na vida acadêmica, essas coisas são boas, mas o maior legado que você pode deixar para o seu filho é o conhecimento da palavra de Deus. É apresentar Deus ao seu filho, para que quando ele cresça, ele não seja como aquela geração do livro de Juízes. Se levantou uma geração que não conhecia Deus nem os seus feitos. Já imaginou se essa frase é dita acerca dos seus filhos? Um homem que não conhece a Deus e nem os feitos do Senhor. Tudo nessa vida é passageiro, mas a verdade da palavra de Deus, a verdade das Escrituras, permanece para sempre. Conceda ao seu filho um tesouro que não é passageiro, mas que é eterno. Já os filhos, ouçam a voz dos seus pais. Muitos só percebem o valor da instrução quando já se afastaram do caminho do Senhor. Quando já se entregaram aos seus pecados e experimentam as consequências dolorosas do pecado. Paulo conduz Timóteo a olhar para trás e a reconhecer a procedência do ensino que ele recebeu. Não é um ensino infiel, é um ensino que veio da sua avó, da sua mãe, que também estava presente na vida de Paulo. Paulo então está tentando dizer a Timóteo: não trate como algo descartável aquilo que Deus colocou em sua vida por meio de pessoas fiéis. Ouçam a voz do Senhor. Por fim, terceiro ponto, instrui a criança no caminho que ela deve andar. Observe comigo o versículo 15, que diz: e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde quando, meus irmãos? Desde a infância. Às vezes nós achamos que criança não aprende. Vou deixar meu filho crescer mais um pouquinho. Meu filho é muito novo para ter responsabilidade. Paulo está dizendo, desde a infância. Ele está reforçando a razão pela qual Timóteo deveria permanecer firme na verdade. A perseverança de Timóteo não surgiu do nada, não surgiu de uma hora para outra, ou apenas quando ele se tornou adolescente, mas estava ligado a ele desde a sua infância. Desde cedo, ele estava sendo instruído nas Sagradas Escrituras. Paulo está destacando que Timóteo foi exposto à palavra de Deus desde cedo, desde os primeiros anos das suas vidas. Antes de ser um ministro da palavra, antes de apresentar sua maturidade cristã, antes das grandes responsabilidades, antes das grandes demandas, houve uma formação espiritual na vida de Timóteo, que começou dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não espere que outras pessoas ensinem a palavra do Senhor aos seus filhos. Seja você o instrumento pelo qual Deus instrui o seu filho no caminho que ele deve andar. A instrução bíblica não deve ser tratada como algo secundário. Havia entre o povo de Deus a compreensão de que as crianças deveriam ser ensinadas nas Escrituras desde cedo, para que quando elas crescessem, elas permanecessem firmes nos caminhos do Senhor. Mais uma vez, Calvino, comentando sobre essa porção, ele diz assim, que esse hábito nas Escrituras fortalecia um homem contra os enganos. Ou seja,
quanto mais alguém é moldado desde cedo pela palavra de Deus, mais preparado estará para resistir às seduções do erro, às falsas doutrinas e à corrupção de sua geração. Como os nossos filhos enfrentarão esse mundo se eles não estiverem munidos, armados e preparados pela palavra de Deus? Isso nos alerta para algo extremamente importante. O coração das nossas crianças nunca estão neutros. Desde cedo, os valores estão sendo formados nos nossos filhos. Desejos, convicções. E a pergunta não é: os meus filhos estão sendo ensinados? A pergunta não é essa. A pergunta mais importante é: quem está ensinando o meu filho? O que é que o meu filho está aprendendo? Porque sempre, não tenham dúvidas, sempre haverá algo moldando a mente e o coração da próxima geração. Paulo diz que Timóteo conhecia as Sagradas Letras. O que moldou o caráter de Timóteo não foi aquela geração na qual ele vivia, de homens egoístas, avarentos e orgulhosos, mas o que havia moldado e formado o caráter de Timóteo foram as Sagradas Letras. O que é que tem moldado o caráter da próxima geração? São as Sagradas Letras ou o mundo? A formação cristã genuína não pode ser construída apenas sobre moralismo. Não faça isso, meu filho. Isso é feio. Isso é errado. Porque os pais podem até ensinar bons costumes, disciplina, educação. Não precisa ser crente para fazer isso. Mas é somente as Escrituras Sagradas que podem conduzir os nossos filhos à salvação. Perceba que ele diz: e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras que podem torná-lo sábio para a salvação. Apenas a palavra de Deus pode conduzir os seus filhos, os nossos filhos, à salvação. É apenas a palavra de Deus. A palavra de Deus contém tudo aquilo que é necessário para conduzir um homem à salvação. Não precisamos buscar em filosofias humanas, em tradições ou em sabedorias desse mundo aquilo que Deus já revelou na sua palavra. Por fim, Paulo acrescenta que essa salvação se dará pela fé em Cristo Jesus. Todo o nosso trabalho será em vão se nós fizermos tudo isso longe dos pés de Jesus Cristo. O local mais importante que nós devemos levar os nossos filhos é para os pés do nosso Senhor. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor nem para os nossos filhos, nem para nós mesmos. Devemos estar quedados aos pés do Senhor. Por isso, o ensino bíblico verdadeiro não tem como objetivo formar filhos obedientes, mas filhos de Deus, que reconhecem a sua infidelidade, que reconhecem os seus pecados e que reconhecem a necessidade que eles têm em Cristo Jesus. Sem Cristo, alguém pode até conhecer verdades bíblicas, pode até ser moralmente correto, mas estará eternamente perdido. Os próprios falsos mestres que Paulo vai alertar Timóteo conheciam a verdade, mas eles não entregaram seus corações verdadeiramente a Cristo Jesus. Por isso, Paulo mostra que toda verdadeira instrução bíblica encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo. É Cristo Jesus. As Escrituras apontam para Ele, revelam a sua obra e conduzem o pecador a Cristo Jesus. Aplicação: é natural que os pais desejem o melhor para os seus filhos. É óbvio isso. Eu não sou pai, eu sou tio, tenho 2 sobrinhos. E, obviamente, eu quero vê-los estudando, trabalhando, crescendo, tendo estabilidade financeira, e não há problema nisso. Quando eu tiver os meus filhos, eu irei querer isso também. Mas o problema é quando nós começamos a nos preocupar demasiadamente com isso. Nos preocupamos em preparar mais os nossos filhos para o mundo do trabalho do que para a eternidade. Muitos pais se esforçam para garantir boa formação, conforto, segurança, oportunidades,
mas negligenciam aquilo que é eterno. Paulo relembra Timóteo de algo muito mais valioso do que qualquer herança material. Ele diz: desde a infância sabe as sagradas letras. Ele não vai olhar para os patrimônios que os seus pais, as suas mães, ou até mesmo Paulo deixou para ele. Mas ele diz: lembra que desde a infância você conhece a palavra de Deus. Timóteo recebeu um legado que dinheiro nenhum poderia comprar, que é o conhecimento das Escrituras. O patrimônio financeiro ele pode ser perdido, a estabilidade pode acabar, o sucesso terreno ele é passageiro, mas a palavra de Deus conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. O maior presente que você pode deixar para o seu filho não é uma vida confortável nessa terra, mas é uma direção segura para a eternidade. Caminhe junto com o seu filho. E filhos, caminhem junto com seus pais. Ouçam as orientações que vêm dos seus pais. Voltando novamente para o filme, A Vida é Bela, percebemos algo muito importante. Guido não poderia controlar tudo ao seu redor. Ele sabia disso. As perseguições, os maus tratos. Ele não tinha controle sobre os nazistas, obviamente. Ele não poderia impedir a guerra. Ele não poderia mudar o ambiente do campo de concentração no qual eles estavam vivendo. Mas ele entendia que ele ainda poderia transmitir algo ao coração do seu filho. Eu não vou falar o final, o desfecho do filme, eu vou deixar para os irmãos assistirem depois. É muito interessante. E de certa forma, Paulo está fazendo isso conosco também. Ele entende que o mundo à nossa volta é marcado por homens maus, por uma sociedade corrompida, caída, e não há como nós mudarmos essas coisas. Não temos como mudar o coração dos homens lá fora. Esse trabalho só é feito mediante a obra do Espírito Santo. Mas Paulo vai olhar para uma geração corrompida, olhar para os falsos mestres, olhar para a perseguição, olhar para o esfriamento espiritual da igreja, e ele vai dizer: tu, porém, o mundo está caído. Você, porém, deve permanecer. Permanecer em quê? Permanecer na verdade. Permanecer nas Escrituras. Permanecer em Cristo Jesus. E essa continua sendo a nossa responsabilidade também. Para que nós possamos ser fortalecidos pela palavra de Deus e também fortalecer os nossos filhos. Talvez nós não conseguiremos, talvez não, certamente, nós não iremos conseguir controlar tudo o que os nossos filhos verão nesse mundo. Não iremos controlar os desafios, as dores, as perseguições, mas nós podemos prepará-los para isso. Nós podemos conduzir os nossos filhos aos caminhos do Senhor. Você é responsável pelo seu filho. Que nós possamos caminhar juntos, encontrando nas Sagradas Escrituras o norte, o guia para a eternidade.